Sistema digestório hoje, pessoal. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de sistema digestório, galera. Toda energia que você tem, ela é proveniente da alimentação. Boa noite, Manuela. Da alimentação e do ar que você respira. Então, preste atenção. Você se alimenta, vai ingerir alimentos e líquidos. A digestão é um processo bioquímico e mecânico. Presta atenção nisso. Bioquímico e mecânico. Mecânico começa na sua boca quando você começa a morder e mastigar o alimento. E fazer o ato de engolir. Quando você engole, né, deglutição, deglutir, que seria um nome chique para engolir, você comanda a hora de morder, o tamanho da mordida, o quanto que você vai mastigar e a hora de engolir. Feito isso, game over, você não manda em mais nada. A partir daí, o sistema nervoso autônomo toma conta geral e é ele que vai resolver o restante. Joia? Então, a gente vai começar com esse sistema aqui. Vamos tirar aqui a pele aqui do nosso modelo. Sujeito simpático, sorrindo para você. Você não pode reclamar que é uma aula chata, porque, ó como é que o nosso modelo é sorridente. E a gente começa exatamente aí no sorriso. Vamos lá. Sistema digestório, galera, é um tubo que inicia na boca e termina no ânus. E aí a gente tem órgãos, são órgãos anexos. Nós temos órgãos anexos e órgãos acessórios. Então, órgãos anexos e órgãos acessórios. Vamos pensar nesses acessórios. Dentes, mastigação. Então, você vai precisar dos dentes para poder mastigar. Ó, aqui a gente está tendo uma relação dos ossos da face, da segunda vértebra cervical. Então, você vê a altura que a língua está. E aqui a gente encontra a língua. Língua é esse órgão muscular. A gente tem ela também como um órgão anexo. Então, você vai ter a mastigação. Então, os dentes, né, são órgãos acessórios. A língua é um órgão acessório também, porque além de você ter o paladar, de saber o gosto, ela vai lançar o alimento de um lado para o outro. Fez a mordida, usou os dentes anteriores, vai usar a língua para colocar lá nos dentes molares e premolares, para que você possa triturar o alimento. Então, a língua está ali. Além disso, nós temos aqui, ó, glândulas salivares, maiores e menores. Essa daqui é a nossa glândula parótida. Glândula parótida. Uma situação de inflamação, a parotidite, que seria a inflamação dela, é a boa e velha cachumba. Então, quando ela inflama, ela vai ter um edema, né, e aí tem que ser cuidado direitinho e tal, seria a ideia da cachumba. Então, essa é a sua glândula parótida. Você tem parótida de maneira bilateral. Você tem parótida esquerda, parótida direita. Ainda falando de parótida, você tem aqui o ducto parotídeo, que vai invadir a região da bochecha aqui. Então, esse ducto, ele vai passar aqui e vai se abrir na cavidade oral. Então, aqui você está vendo a parte óssea, você sabe que você tem a bochecha colocada aqui. Então, toda a saliva que é produzida pela glândula parótida, ela é lançada pelo ducto parotídeo e vai parar lá dentro da sua cavidade oral, dentro da sua boca. Vamos olhar agora aqui por baixo. Aqui a gente está vendo as glândulas submandibular, direita e esquerda e direita. Essas glândulas, né, de maneira bilateral, elas lançam seu conteúdo aqui abaixo da língua, né, naquela regiãozinha ali, logo atrás da sua mandíbula. Okay? Algumas pessoas, inclusive, ao olhar no espelho, né, ficar com a boca aberta, percebem, inclusive, um jato de saliva que pode sair ali. Isso vai acontecer por conta da submandibular. Mais acima um pouquinho, nós temos a sublingual, que também vai lançar seu conteúdo, ou seja, sua saliva aqui, logo atrás da mandíbula. Então, você está vendo aqui as glândulas salivares maiores, a gente falou das maiores. Quem seriam? Parótida, submandibular e sublingual. Nós temos as glândulas salivares menores, como é o caso aqui da nossa, parótida acessória. Ela também é pequenininha, ela lança também seu conteúdo aqui no ducto da glândula parótida e ela complementa esse trabalho. Joia? E temos mais algumas na cavidade oral. Então, olha só.
A gente tem dentes e língua, né, como órgãos acessórios. Agora, a gente tem aqui as glândulas salivares, o nome já diz glândulas, então, se elas são glândulas, né, órgãos anexos. Agora, pare e vem comigo aqui, presta atenção. A saliva, ela tem uma enzima chamada alfa-amilase. A alfa-amilase, ela é uma enzima que inicia a digestão do amido, amilase, amido, que é um carboidrato. Então, a digestão química também começa na boca, não de proteínas, mas de carboidratos. Então, na boca você tem o início da digestão mecânica, com a mordida e a mastigação, mas você também tem o início da digestão química, a partir da saliva, que tem a alfa-amilase. Joia? Então, a gente começa a fazer Já entendemos ali um pouco dessa brincadeira. Beleza, então olha só, agora você está vendo a cavidade oral. Deixa eu tirar essa parótida daqui também. Ó, tem outra glândula aqui, ó. Mas essa é a parótida do outro lado. Então vamos lá. Tem um rúbulo aqui, deixa eu ver quem que está entrando. Isadora. Beleza, então olha só, aqui você está tendo a visão da língua, o alimento vai ser triturado aqui, e aí, quando a língua fizer o trabalho aqui de expansão, né, espalhar o alimento, e você estiver pronto para engolir, o que vai acontecer? Esse alimento vai descer aqui. Olha quem está aqui. Você vai lembrar da sua laringe que a gente estudou na última aula. Então, nós estamos vendo ali uma outra estruturinha. Que estrutura é essa, Elisaldo? Você está vendo aqui, ó. Vou bater nela aqui, ó. Ó, é a epiglote, ó. E agora a gente consegue visualizar bem. Essa epiglote, ela vai ter que fechar a passagem que vai aqui, passar pela laringe e vai para a traqueia, que nem está aqui. Deixa eu tirar aqui, esse daqui é a tireoide, deixa eu tirar ela. Ó, aqui a gente teria que ter, ó, a traqueia passando aqui. Mas aí a aula de sistema digestório ela não apareceu aqui. Então, a epiglote vai bloquear, vai vir nesse sentido, vai fechar a passagem para o alimento descer por aqui, ó, nossa mucosa laringofaringe, e vai chegar no seu esôfago. E aqui a gente está vendo uma estrutura muscular. Ó, o esôfago é essa parede muscular aqui. Você sabe que ele está parecendo... Ah, Elisaldo, está meio achatado isso daí. Por que está meio achatado assim, Elisaldo? Porque aqui a gente teria que ter quem? A traqueia descendo. Ah, verdade, ele ia colar aqui no músculo traqueal. Exatamente. Então, aqui é o seu esôfago. Joia? Então, quando você faz a deglutição, você engole, a sua epiglote vai fechar a passagem que vai aqui para a laringe. Laringe, lembrando que é o gogó, beleza? Então, o alimento escorrega pela parte dorsal da epiglote, essa área aqui, e entra na região da musculatura da mucosa laringofaríngea e adentra, na mesma altura que acaba, né, a laringe, começa a traqueia, mais ou menos na mesma altura. Vou fazer um negócio aqui que pouca gente faz para você ver. Ó, essa daqui é a segunda vértebra. Então, aqui em cima eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na altura da sétima vértebra cervical, começa quem? O seu esôfago. Ah, Elisaldo, visualizei bem agora o esôfago ali. Agora vamos afastar ele aqui. Ih, Elisaldo, o que está acontecendo aí? Calma, vamos começar a tirar aqui as coisas que estão no caminho. Vou tirar esse osso externo. O que é isso aqui, Elisaldo? Peritônio. Toda essa área aqui a gente tem o diafragma, vou tirar essa área. Essa área é o peritônio. Vamos lá, caso você não lembre, já falei isso com vocês, vamos novamente. Você pega, ele vai dissecar um cadáver, tira a pele. Tirou a pele, você vai chegar na tela subcutânea. A tela subcutânea, que seria o quê? A gordura que está abaixo da pele. Você vai tirar aquela gordura que está abaixo da pele, você chega no peritônio, você não chega nos órgãos internos. Vamos tirar o peritônio. Agora sim, a gente chegou aqui na gordura mesentérica. Ó. Aqui eu estou vendo o fígado. Aqui em cima é o diafragma, vamos tirar ele.
Pronto, tirei o diafragma. Então, olha só, nessa visão anterior, galera. A partir da boca, você tem... Lembra da nasofaringe, orofaringe, laringofaringe? Então, ó, orofaringe é aquela que tem passagem da sua boca. Vai descer pela orofaringe para a laringofaringe, então passa atrás da laringe, não entra na laringe e desce para o esôfago. O esôfago vai descer e vai em direção ao estômago, que está aqui, ó. Beleza? E o fígado? Eu vou falar dele daqui a pouco, porque o fígado ele não está dentro do tubo. O fígado é órgão anexo. Então, eu vou descer pelo esôfago, vou chegar no estômago. Quando eu chegar no estômago, que eu estiver saindo do estômago, eu vou falar da primeira parte do intestino, que é o duodeno, intestino delgado. Tem 3 partes, duodeno, jejunum e ilho. Você tem aproximadamente 9 metros de intestino dentro de você. E aí você vai entender um pouquinho de como é que esse negócio funciona. Joia? Então, vem comigo. Deixa eu ver, tá todo mundo aí comigo? Se você está conseguindo me acompanhar, manda um joinha aí para eu saber que você está vivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Eita fé, agora sim. Beleza, galera. Então, olha só. Qualquer momento você sentir uma dúvida, você vai. Olha, Elisaldo, estou com dúvida. Beleza? Ah, eu estou assistindo gravado, Elisaldo. Não estava na aula. O que eu faço? Escreve nos comentários sua dúvida. Não tem problema nenhum. Joia? Então, vamos embora. Beleza. Então, meu esôfago está aqui. Eu vou ter essa face muscular que vai descer em direção ao meu estômago, e o estômago está aqui. Vamos separar o estômago para a gente olhar para ele. Ó. Esse é o seu estômago. Apesar de ele estar aberto, está aberto, para a gente poder estudar ele por dentro. Calma. Olha só. Opa, deixa eu ver. A gente chegando. Então, vamos fazer até melhor. Vamos voltar para cá. Eu vou tirar o fígado. Deixa eu ver, para eu tirar e depois voltar com ele fica ruim. Então, vamos separar logo ele. Vamos lá, galera, olha só. O fígado tem essa face aqui, então aqui é o lobo direito, aqui é o lobo esquerdo. Então, olha só, ele está nessa região, vai até o final das costelas. Então, você tem esse fígado aí do seu lado direito. Então, quando ocorrem acidentes, né, com perfuração na altura ali do fígado, essa altura a gente chama de hipocôndrio direito. O hipocôndrio direito. Se eu pego o abdômen, vou botar aqui. Se eu pego esse abdômen aqui, eu faço um jogo da velha, aqui é o meu hipocôndrio direito, meu hipocôndrio esquerdo. No hipocôndrio direito você tem fígado, no hipocôndrio esquerdo você tem baço. Beleza? Aí aqui a gente tem região lateral direita e região lateral esquerda, que de maneira posterolateral você tem os rins. Aqui você tem a área epigástrica, né? Está acima do seu estômago. Aqui a gente tem a área inguinal direita, a área inguinal esquerda, beleza? E aqui a gente tem a área hipogástrica, abaixo do estômago. Joia? Então, com isso você tem uma boa visualização. Então, você já sabe que ele está no hipocôndrio direito. E aqui eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Primeiro, o lobo direito é o lobo maior. Ele é tão lisinho, sim, porque em cima dele tem o diafragma. O diafragma, aquele músculo da respiração, ele mesmo. Então, quando ele desce, ele vai ali sobre o fígado, sim. Por isso que a gente tem a impressão do fígado e a gente tem a impressão de diafragma no fígado, a gente tem esse fígado tão lisinho aqui. Então, lobo direito, lobo esquerdo. Visão anterior, visão lateral direito, visão lateral esquerda, visão superior. Joia. Por que esse rabinho aí? Isso não é um rabinho, cara. Isso daqui é o ligamento do fígado. O ligamento do fígado, ele está preso internamente ao seu umbigo, por dentro. E qual era a importância dele quando você estava na barriga da mamãe? Era por aí que chegava o sangue no seu umbigo. Então, o sangue da mamãe ia no cordão umbilical, entrava no seu umbigo. Esse ligamento aí, ele não era um ligamento, ele era um vaso sanguíneo, uma veia. Então, ele leva o sangue pro fígado. Aí o fígado recebe aquele sangue, dá uma metabolizada, cai, né? Vai metabolizar pouca coisa, que a mãe está entregando já tudo prontinho para a criança, mas o fígado já dá aquela trabalhada, vai entregar para a veia cava superior, sobe na veia cava superior, entra lá no átrio direito,
e vai para o ventrículo direito? Não, ele vai direto para o seu átrio esquerdo. E ali, você vai lembrar que eu te mostrei na aula de coração o forame oval, e eu falei que havia essa passagem ali. Joia? Então, agora a gente está conectando os sistemas. Agora, vamos lá, visão inferior. Então, olha só. Acho. Ó, aqui a gente tem, tá vendo essa impressão aqui, essa área mais funda? O que é essa área mais funda? É a área da vesícula biliar, pessoal. Vesícula biliar está aqui. E aqui, tá vendo que tem uma marca aqui e outra aqui? Essa aqui é a impressão renal, do lado direito. Impressão renal. Ah, então o rim toca ali? Toca. Joia? E aí a gente tem o lobo caudado e o lobo... Opa! Aí, lobo caudado, que é essezinho aqui, e o lobo quadrado, que está do lado de cá. Então você tem 4 lobos no fígado. Os principais é o lobo direito, que é o maior, depois o lobo esquerdo, e você tem o lobo quadrado e o lobo caudado. Jóia, Elisaldo, entendi o fígado. E o fígado, ele é importante na digestão? Sim, porque ele vai lançar lá no duodeno, que eu vou falar daqui a pouco, o seu conteúdo a partir de quem? Dos sais biliares, da boa e velha bile. Jóia? Mas eu não vou entrar muito nisso para não entrar em fisiologia. Então, vou tirar ele aqui. Beleza. E agora, olha só, o que sobrou aqui? Você está vendo o estômago. Você está vendo aqui, ó, o ligamento hepatogástrico. O que esse ligamento faz, Elisaldo? Ele conecta os órgãos, mantendo os órgãos todos no lugar. E ele também está preso aonde? No seu retroperitônio, que é o peritônio posterior. Vamos tirar ele daqui. Beleza. O que você tem aqui? Você tem o retroperitônio, o peritônio posterior. Vamos tirar ele também. Agora, ó, olha como é que vai mudando o negócio, vai limpando. O que é isso aqui? Isso aqui é a gordura mesentérica. Se a gente for dar uma separada nela, ó, é isso daqui, a volta do seu intestino. Ela está ali só de brincadeiras? Não, ela ajuda a manter tudo no lugar. E aqui é que acontece um grande depósito de gordura, e aí a pessoa pode ter o acúmulo de gordura mesentérica, gordura visceral, que é extremamente prejudicial para a saúde, galera. Serjão, fala, Serjão. Pessoal, quando o pessoal faz cirurgia abdominal, é ela que rompe e o pessoal bota aquela tela para poder fortalecer? Ah, tá, não. Na verdade, o que acontece? Ela está na frente, atrás e no meio do intestino, está empurrando para frente. Então, por exemplo, uma hérnia umbilical, quer dizer que aquele peritônio que eu retirei, ele tem uma falha na altura do umbigo. E quem vai sair ele é uma alça intestinal mesmo. Mesma coisa é a hérnia inguinal. A palavra hérnia quer dizer alguma coisa que sai do lugar. Por isso que a gente fala hérnia discal, hérnia umbilical, hérnia inguinal. Então, na região inguinal também, se o peritônio falhar, pode sair ali uma alça intestinal. Joia? Aí É entra claro? essa tela, as telas, no caso, no lugar do Sim. peritônio. A tela ela vem ali aderida, né, costurada, suturada, o nome mais correto, no peritônio, para poder ajudar a fechar e não deixar a alça intestinal sair. Joia? Entendi, obrigado. Nada. Lembrando, pessoal, essa pergunta do Sérgio é muito importante, porque quando a pessoa tem um acúmulo de gordura visceral muito grande, que deixa o abdômen protuso, né, joga esse abdômen para frente, isso é muito perigoso. Primeiro, porque você empurra todas as vísceras, né, em várias direções, especialmente para frente. Segundo, porque esse tecido libera muitas substâncias que são pró-inflamatórias. E aí prejudica o hormônio, é uma salada, né? Quem é da comunidade tem uma aula que eu explico tudo isso lá na comunidade. É uma salada fisiológica pesada. Então, vamos tirar esse cara aqui também. Agora a gente deu uma limpada. Você está vendo aqui os intestinos colocados. Intestino delgado ao centro, intestino grosso nas extremidades. Beleza? Então, vamos lá. Olha para cá. Ó, o que é esse negócio verde? É sistema linfático? Não. Isso daqui é o fígado. Isso aqui seriam os ductos que estão espalhados dentro do fígado, onde os hepatócitos são as células hepáticas, vão produzir bile, né? Os sais biliares, que vão ser armazenados aqui. Essa é a sua vesícula biliar. Então, vamos logo separar ela aqui. Ó, a região interna dela tem essas reentrâncias, saculações aqui. Então, aqui dentro que a gente tem, né, os sais biliares.
Em algumas situações, né, algumas pessoas, pode ocorrer um depósito de sais ali, esses sais vão se conectar e se comprimir e vão se sedimentar, formando uma pedra. Pedra na vesícula, não é pedra, é cálculo, cálculo biliar. Da mesma maneira que você não tem pedra nos rins, você tem cálculo renal. Então, a solidificação, né, a unificação e solidificação desses sais pode levar a um cálculo, e isso aí dói, incomoda, prejudica muito a fisiologia. Ah, Exaldo, então a cirurgia é para retirar só o cálculo? Geralmente retira a vesícula. Por quê? Presta atenção. Dentro da vesícula biliar, você vai ter o quê? Bile. E bile ajuda principalmente na digestão de quem? De gordura. O peritônio é constituído por gordura. Então, se depois da sutura, por algum motivo, ela não ficar bem fechada, ela não vedar, ela começar a liberar, né, esses sais biliares ali, eles caírem fora do sistema digestório, caírem no peritônio, a gente vai ter lesão. Essa lesão vai levar a inflamação e infecção. E aí pode levar à morte. Por isso que é muito mais fácil cortar, seccionar, retirar a vesícula biliar. Elisaldo, e aí, o fígado faz como? Né? A vesícula é a que produz bile? Não. A vesícula biliar não produz nada. Ela armazena. Então, quem vai produzir bile, vou entrar em fisiologia, prometo para você, só anatomia, mas quem produz bile é o fígado. E ele vai só armazenar ali dentro. E a hora que o corpo precisar, a vesícula libera. Gente, alguém levantou a mão e baixou. Quer fazer pergunta? Fica à vontade. Manuela. Fala, Manu. Não estou te ouvindo, Manuela. Aí quem tira a vesícula, tipo eu, né, que não tenho mais a vesícula já tem uns 4 anos. Como é daqui para frente? Porque a única coisa que eu sei é os alimentos, né, que eu não posso consumir quando tem uma quantidade de gordura. Joia. Vamos lá. Acabei de tirar a vesícula aqui, percebeu? Não tem vesícula. Aí, toda a bile que é produzida pelo fígado vai ser lançada por ele. Deixa eu tirar isso daqui. Vai ser lançada por ele diretamente no seu intestino, diretamente, ó, a partir do pâncreas. Então, tá vendo esse negócio verde aqui? Tô sim. Ah, é isso daqui. Vamos afastar agora para você visualizar. Isso está dentro do seu fígado. O que acontece? Seu fígado manda direto, em vez de passar pela vesícula, que não tem mais, que foi retirada, houve ali uma cauterização, ele vai produzir, vai lançar direto onde a vesícula lançaria. Ele tem esse poder, ele pode fazer isso. Ele leva um tempo para se adaptar. Tanto é que você vai fazendo dieta, é legal às vezes manter uma dieta por um tempo maior, mas o seu corpo se adapta. Por quê? O fígado começa a ficar mais, como é que eu vou dizer, adaptado a produzir a quantidade de bile adequada no momento certo para a sua alimentação. E aí a maioria das pessoas tem vida normal a partir disso. Joia, querida? Lembra que sua vesícula biliar foi só para armazenar, ela não produz nada. O seu corpo dá conta sem ela. Graças a Deus. Beleza? Loirinha. Quem é loirinha, Jesus? Quem é você, loirinha? Loirinha está com a mão erguida e está em silêncio. Fala para mim, o que você quer perguntar, minha querida? Baixou a mão, loirinha. Ó, essa galera, você que está aí, não tem o seu nome, tá loirinha, eu não vou conseguir botar presença para você. Vai lá no chat, escreve, diz, loirinha é fulano de tal. Tá bom? Senão eu não consigo te dar presença, porque não vai ter loirinha no meu diário. Então, galera, todos vocês, dá uma olhadinha, por exemplo, alguns aparecem assim como, Samsung, iPhone, não sei o quê. Se tá assim, escreve para mim no chat o seu nome para eu não deixar você com falta. Professor, qual seria o tempo ideal para essa adaptação da dieta que você estava falando? Isso vai variar muito de uma pessoa para outra, mas em média, de 45 a 60 dias, o corpo já está adaptado. Mas varia muito, não tem assim, é tal. É difícil dizer. Tá bom. Joia? Gente, o Daniel fez uma pergunta, já há maior tempão não tinha visto, Daniel, desculpa. Ele botou assim, professor, a glândula parótida é responsável por dar
aquela sensação de água na boca? Sim, mas não só ela. Todas as glândulas salivares juntas vão fazer isso. Porque o que acontece? Boa pergunta, hein, Daniel? O que acontece? Quando você vê, sente o cheiro, ou imagina, ou escuta alguém falando de comida, e o teu organismo entende isso, ele entende que está na hora de você comer. Então, ele já vai liberando saliva para preparar o teu organismo para alimentação. Por isso que a gente fica com água na boca, com saliva na boca. Joia, Daniel? Desculpa, tá? Que eu não tinha visto antes, perdão. Inclusive, quando for assim, o Elisaldo não viu. Abre o áudio. Elisaldo, eu fiz uma pergunta, olha lá no chat. Tá bom? À vontade. Beleza. Jaqueline. Fala, Jaqueline. Já. Professor, você poderia, por favor, explicar novamente essa questão da vesícula, pessoa com homeocultura, como que ela faz para ir direto para o intestino, por favor? Da vesícula biliar? Isso. Então, o que acontece? Vamos lá na imagem. Aqui eu já tirei a vesícula biliar. Toda essa árvorezinha verde que você está vendo aqui, ela está dentro do fígado. Então, aqui são os ductos hepáticos por onde vai passar a bile, né, os sais biliares. E eles viriam para cá e iriam ficar depositados dentro da vesícula biliar, que estava aqui. Como eu não tenho mais a vesícula biliar, vamos olhar aqui, ó. A vesícula biliar, ela sairia daqui. Como eu não tenho mais a vesícula biliar, ela foi retirada, esse canal aqui, ó, ele vai entrar como ducto diretamente lá no seu duodeno. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Então, o teu fígado tem a capacidade de produzir todos os sais biliares que você precisa e lançar diretamente no seu sistema digestório, independente da presença ou não da sua vesícula biliar. É uma adaptação que o seu organismo consegue fazer. Fechou? Sim, obrigada. Nada, Jaque. Fala, Manu. Então, professor, eu posso até estar falando errado, mas eu vi em algum lugar que o arroto ácido é como se fosse o refluxo do bile, tá certo isso? Tá errado. Porque o refluxo ácido, ele está vindo no seu estômago. Bile não é ácida dessa maneira. O ácido pesado, o refluxo, aquela azia, sabe? Às vezes, aquela sensação de queimação, aí a pessoa dá aquele arroto, né, que vem molhado e queima tudo. Isso está vindo no seu estômago. Não tem nada a ver com bile, não. Ah, tá bom, obrigado. E você, nada, meu amigo, você vai entender isso melhor daqui a pouco. Foi muito bom você fazer essa pergunta, que eu vou te mostrar um negócio bem legal já já. Galera, pergunte, isso é importante. E também não se assuste se eu disser assim, não sei. Então, vamos embora. Vigiando aqui, se alguém está reclamando que não conseguiu entrar, mas agora a galera está de boa. Então, beleza, já entendemos o fígado aqui. Tem alguém pedindo para entrar, peraí. Joia. É o Maicon. Chegou o Maicon. Mais gente, Emily também. Beleza, vamos continuar. Então, olha só. Voltando aqui para o esôfago. O esôfago desce e vai lançar o alimento aqui, ó, à esquerda no seu estômago. Uma vez dentro do estômago, olha só o que a gente tem. Deixa eu tirar isso daqui. Ó, tirei aqui aquela camada que cobria o estômago. Vamos olhar mais de perto. O que você está vendo aqui? Se você olhar direitinho, ó, o esôfago acaba aqui. Aqui é a região da cárdia. Aqui é a região da cárdia. Estômago, vamos pegar logo a anatomia externa dele? Ó. Então, ele está aqui mais à sua esquerda. Então, quando a pessoa deita de lado, com esse lado aqui, né, esse lado para baixo, e ela tem problema de refluxo, ela pode piorar isso. Então, o ideal é ela deitar desse lado aqui para o alimento se manter dentro do estômago. Então, ó, galera, anatomia do estômago. Aqui, fundo do estômago, aqui em cima. Elisaldo, o fundo é em cima? Pois é, o fundo é em cima. Então, quando alguém disser que comeu, atingiu o fundo do estômago, comeu muito. Curvatura menor, que é essa curvatura mais medial, e curvatura maior, que é essa curvatura mais lateral. De novo, área da cárdia, fundo do estômago, curvatura menor, curvatura maior, área pilórica, área pilórica, área do pilouro. Joia, pessoal? E agora, vamos lá, deixa eu desmarcar ele aqui. Se você olhar, é uma grande quantidade de músculos. O estômago é musculoso, galera. Muito músculo. E é aqui que dá ruim. Por quê? Quando a pessoa... E ninguém faz isso por falta de vergonha na cara.
a pessoa faz isso por doença, a pessoa faz isso por problema emocional, são as pessoas que comem mais do que precisam de maneira recorrente. Não estou falando naquele dia que você vai numa festa que você exagera, ou que você vai no rodízio de pizza e faz aquela besteira de fazer uma aposta quem come mais pedaços de pizza. Não, estou falando disso não. Estou falando da pessoa que recorrentemente ela come demais. O que acontece com essa pessoa que recorrentemente come demais? Esse estômago ele vai se alongando. E ele pode crescer, Exal? Sim, ele vai se adaptar e vai crescer, e a pessoa vai acabar comendo mais. Aí vem a cirurgia bariátrica. Existem vários tipos de cirurgia bariátrica. Tem pessoas que colocam bypass, tem pessoa que coloca o balão interno, tem pessoas que cortam. Vamos imaginar que a pessoa vem aqui e corta ele pela metade aqui. Então ele vai ficar uma tirinha. Nós já temos mais de um caso, né? Mais de um caso. Nós temos vários casos recorrentes de segunda e até terceira bariátrica. Como que isso pode, Elisaldo? Depois da primeira, a pessoa não cuidou do grande problema, que muitas vezes é emocional. E aí o que acontece? A pessoa acaba comendo demais e esse estômago vai crescer novamente. Beleza, então, deixa eu ver se eu consigo tirar um pedacinho dele aqui. Consegui. Olha aqui dentro, galera. Agora você está vendo dentro do estômago. Você está vendo essas ranhuras aqui, ó. Bem parecido com o que você viu lá na sua vesícula biliar, lembra? Só que agora o que acontece? Isso aqui tudo é músculo. Então, quando você come, o alimento vai ficar aqui. Aqui eu tenho populações de células diferentes. Que tipo de população de células eu tenho aqui, Elisaldo? Você tem as células que produzem o ácido clorídrico, e o ácido clorídrico ele é brabo. Vou te contar uma história rapidinho. Na minha época de doutorado, eu trabalhei criando um whey protein de peixe. Então, eu pegava o peixe triturado, jogava, fazia uma farinha, acabava de fazer aquela farinha, eu triturava o máximo que eu podia aquela farinha, secava mais, colocava ele com água destilada, colocava uma enzima para poder, né, separar a proteína de gordura e tal. Só que antes de eu fazer isso tudo, eu tinha que botar esse peixe espalhado num tabuleiro. Esse tabuleiro ia para dentro do forno. Então, esse tabuleiro ficava podre, ficava mal cheiroso. Um dia, eu acabei, era 9h pouca da noite, num sábado. Falei, cara, não vou lavar esse tabuleiro, não, estou moído, e eu tinha que voltar no outro dia para continuar o experimento, no domingo. Falei, cara, já sei. Aí eu enchi o tabuleiro de água até a boca, peguei ácido clorídrico, que é o que a gente produz, só que esse ácido clorídrico que eu peguei, que estava guardado lá, ele é feito no laboratório. Mas é o mesmo ácido clorídrico que a gente produz. Eu botei uma gota com a pipeta. Sabe, pipeta? Você sai, pega aquilo, botei uma gotinha. Falei, beleza, essa gota aqui vai destruir tudo que tem que destruir aqui, é biológico, amanhã eu lavo. Fui embora. No outro dia, cheguei umas 8h pouca da manhã, eu tive que jogar o tabuleiro fora. Tabuleiro cromado, bonito. Consumiu toda a região cromada, não furou de vazar, não aconteceu isso, mas destruiu o cromado, acabou com o tabuleiro. Eu tive que jogar fora e comprar outro. De tão potente que é esse ácido clorídrico. Ele é muito potente. Tanto é que você come, né, uma carne, um churrasco, você mastiga aquela carne, às vezes ela está mais dura um pouquinho, você engole e vai acontecer digestão, ela vai ser destruída ali dentro. E aí eu te pergunto, se esse troço é tão poderoso, por que não faz um buraco no seu estômago? Aí você vai parar, ó, então uma coisa que evita, que protege. Sim. Lembra que eu te falei que tem duas populações de células? Uma população produz o ácido clorídrico, a outra produz um muco. Um muco que vai banhar o seu estômago e vai proteger o seu estômago desse ácido clorídrico. E aí vem um problema. Qual, Elisaldo? Se você faz isso, não fala, tá? Não se entrega. Aquelas pessoas que vivem mascando chiclete ou chupando balinha, o que acontece? Vamos pensar no chiclete. Desculpa. Está mascando chiclete, está engolindo a saliva. O teu estômago, o teu sistema nervoso autônomo, entende o seguinte, está vindo comida. E aí essas células que produzem ácido clorídrico começam a produzir mais ácido clorídrico ali. E aí, ao passar do hábito, né, de 6 meses, 1 ano, 2 anos, esse muco começa a ser destruído. Presta atenção, destruído pelo excesso de ácido clorídrico. E isso pode levar a lesões no estômago. As boas e velhas úlceras. Pegou? Então, quando você faz as coisas adequadamente, eu como de 3 em 3 horas, tá certo? Tá certo, tá errado não. Eu como 3 vezes ao dia, tá certo? Tá, também tá certo, não tem problema nenhum. Ué, Elisa, como assim? Tá tudo certo? Sim e não.
Depende do seu organismo. E a pessoa que faz jejum, que tem uma janela de alimentação menor, entende? Então, cada caso um caso, joia? Mas a pessoa que tem o horário para comer e ela não fica se enganando com balinha, com chiclete, ela não passa por esse problema. Então, não vai ter úlcera, Isaldo. Pode acontecer por outras causas, mas não por esse mau hábito aí. Alguém levantou a mão, perdi, não sei quem. Madalena, fala, Madalena. Então, professor Isaldo, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está vendo agora? Está funcionando bem? Sim, agora está bem. Eu Graças mudei o local da casa, melhorou. Então, uma pessoa que tenha gastrite, com esse ácido todo que tem dentro do estômago, que é produzido pelo estômago, que eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que chega a 1,3 de acidez. pH. De pH. Então, como que essa gastrite vai se cicatrizar? Vai curar? Vamos lá. Primeiramente, tem que saber de onde que vem a gastrite. Vou te dar 2 casos. Primeira situação, uma bactériazinha chamada H. pylori. A H. pylori, ela é uma bactéria desgraçada que ela sobrevive nesse pH baixo. E ela prejudica muito o teu estômago, ela pode levar a pequenas lesões e aumentar, gerar gastrite. Outra situação é a hérnia de hiato. O que é hérnia de hiato, Elisaldo? Aqui, galera. Lembra que o fígado estava aqui? E o que eu mostrei que tinha um diafragma aqui por cima? Então, o diafragma vai passar coladinho aqui em cima. E aí, o diafragma tem hiato, que são buracos, né? Áreas. Hiato são áreas vazias. Hiato para veia cava, hiato para artéria aorta, hiato esofágico. Então, esse hiato é como se fosse um orifício e, né, o esôfago passa ali justinho. E o estômago está embaixo. Então, vamos imaginar que aqui é o esôfago e minha mão é o estômago. E aqui é o diafragma. Se esse hiato estiver baixo, olha o que acontece. Teu estômago pode subir um pouco. Essa é a hérnia de hiato. O que está sendo herniado? O fundo do estômago. Região de cardio e fundo do estômago. Aí, nesse caso, não ocorre o fechamento do esfíncter esofágico. O esfíncter tem que fechar. Por quê? O esôfago passa alimento, mas o esôfago não está pronto para receber ácido clorídrico. No caso do refluxo ácido, que o colega falou mais cedo, tem a queimação. A queimação é a mucosa interna do seu esôfago dizendo, olha só, tem um ácido aqui, eu não estou pronto para isso. Se nada mudar ao longo dos anos, pode virar um câncer de esôfago. Joia? Então tem que investigar qual é o caso, por que tem essa gastrite. É emocional? É H. pylori? É hérnia de hiato? É outro problema? É uma lesão no esfíncter esofágico? Tem que saber o que é para poder tratar adequadamente. É só o gastroenterologista que vai poder resolver isso, tá bom, Madalena? Ok, obrigada, professor. Fez sentido? Deu para entender? Muito, muito. Show de bola. Galera, é o que eu falo na comunidade, é o poder da comunidade. A galera tá junto para poder fazer o negócio. Chegou mais alguém? Deixa eu ver quem chegou para botar para dentro. Permite convidado. Quem é? Professor, Diga. se o senhor puder também explicar aquelas divisões do fígado de novo, porque na hora que estava passando foi a hora que eu não consegui visualizar aquelas divisões do fígado. Vamos fazer uma coisa. Hum. Eu vou te pedir até perdão, mas vamos fazer o seguinte, eu vou gravar e vou subir lá no YouTube para você poder ver, senão eu vou voltar muito, vai dar uma ferrada na gente. Já são 8h10. Fica triste comigo, não? Não, claro que não. Aí eu vou, Obrigada. logo assim que eu subir, eu subo lá no YouTube, eu mando o link, tanto no grupo, quanto pelo app da Estácio, tá? Ok. Valeu. Obrigado pela compreensão, tá, meu amor? Obrigado. Não, tá tudo bem. Então, vamos embora, galera. Vocês são nota 1000. Poxa, então, vamos lá, Elisaldo, já entendi isso. E aqui, você falou que é a área da cárdia. Opa. Olha só. Ih, Elisaldo, que isso? Opa, aí. Isso daqui é o esfíncter. Ó. Esse músculo aqui, ele vai gerar e vai fechar essa área. Então, daqui para cima, esôfago. Daqui para baixo, estômago. Opa. Então, lembra que eu falei que essa aqui é a área da cárdia?
Cárdia, fundo do estômago. Aqui é o corpo do estômago, tá, pessoal? Por dentro e por fora, tudo isso aqui é corpo do estômago. Curvatura menor, curvatura maior. Então, eu tenho um esfíncter aqui. E esse esfíncter, ele depende da ação do seu diafragma também. Então, se o diafragma está ruim, você tem a hérnia de hiato, e aí você não consegue fechar isso daqui, e o conteúdo que está aqui vai acabar subindo. Joia? Beleza, Elisaldo, entendi. E o que eu tenho aqui? Tá? Mais alguém para entrar? Isso aqui eu vou ter que mandar para edição para tirar esse... Opa, alguém vai entrar aqui. Vou mandar para edição para os meninos editarem, para ver se segunda-feira está lá para vocês. Então, aqui agora, olha só, eu estou no final do estômago. Aqui, eu estou chegando no intestino delgado. E esse daqui, ó, é a ideia do esfíncter, vem a musculatura, e aqui eu vou ter o esfíncter pilórico. Exaldo, não entendi. Como assim? Vamos lá. Vamos contextualizar. Você mastigou, engoliu, então, digestão mecânica na boca, engoliu, o esôfago vem contraindo, fazendo movimentos peristálticos, também digestão mecânica, misturando o alimento chegou no estômago. Digestão química agora, com ácido clorídrico, quebrando tudo que ele pode quebrar. Então, começa a quebrar mais carboidrato, mais proteína, mais gordura, está quebrando as coisas ali em pedaços menores. O estômago vai se contrair para empurrar. O esvaziamento gástrico vai depender do que você comeu. De novo, o esvaziamento gástrico vai depender do que você comeu. Algo com muita gordura, ele vai, uma carne gordurosa, ele vai demorar mais a esvaziar. Por isso que a tal da dieta cetogênica ajuda a emagrecer, porque você tem a saciedade maior, dá aquela bloqueada ali, você tem a sensação de saciedade por mais tempo, porque demora a esvaziar o estômago. Então, é uma estratégia interessante. Lembrando, galera, não é para você pegar na internet dieta cetogênica que vai fazer. Procura um nutricionista para você não fazer nada de errado. Joia? Mas aí você já sai entendendo das coisas. Então, depois que esse alimento ele já foi devidamente digerido, ele vai ser lançado a partir do piloro, que é essa área. Tá vendo esse estrangulamento aqui? Ó, aqui intestino, aqui estômago. Então, esse estrangulamento aqui, que acontece entre um e outro, é o esfíncter pilórico. Então, essa área pode ser chamada área pilórica, antro pilórico, a mesma coisa, tá bom? E aqui eu tenho o esfíncter pilórico. A partir daqui, ele vai para o seu intestino. Eu acabei de marcar, deixa eu ver se eu vou tirar esse estômago daqui. Vou tirar também essa área. Ó, aqui você vê melhor o esfíncter, ó, essa área aqui é esfíncter. Joia? Deixa eu tirar ele também. Pronto, agora eu tirei o estômago, deixei só a voltinha dele para você encontrar. E agora eu vou separar esse cara aqui. O que é isso, Elisaldo? Esse é o duodeno. Duodeno é a primeira, presta atenção, duodeno é a primeira parte do seu intestino delgado. Você tem intestino delgado e intestino grosso. Intestino delgado tem 3 partes, duodeno, jejum e ilho. Já há algum tempo se discute de juntar na nomenclatura jejum e ilho. Isso é jejum, hífen, ilho. Isso é uma coisa só, mas ainda não aconteceu. Então, quais são as partes do intestino delgado? Duodeno, jejum e ilho. Joia? O duodeno é a primeira parte, cerca de 25 centímetros só. E aí você vai ver essa área aqui interna com essas ondulações. Então, o que acontece, galera? Logo assim que você acaba a digestão no seu estômago, você vai lançar esse alimento ali dentro do seu intestino delgado. Ah, Exalto, quer dizer que acabou a digestão, agora vai ser só absorção. Não. Eu tenho uma parte muito importante da minha digestão acontecendo aqui agora. Por quê? Eu tenho 2 órgãos anexos extremamente importantes aqui. O fígado, lembra do fígado? Olha ele aqui, ó. Aqui são os ductos. O fígado, aqui a gente tem aquele orifício que daria para a vesícula biliar, que a gente tirou mais cedo, e o pâncreas. Vamos separar o pâncreas. Esse aqui é o seu pâncreas. Está até cortadinho aqui num corte coronal. Isso aqui é a visão anterior, que é a visão posterior do corte coronal. Eu vou deixar ele assim mais um pouco, para poder explicar algumas coisas. O pâncreas, ele é um órgão com 2 funções, tem várias funções, mas ele está em 2 sistemas. Ele está no sistema digestório, que é o que a gente está estudando agora, ele está no sistema endócrino. Então, o pâncreas endócrino é o cara que vai liberar a boa e velha insulina,
e é o cara que vai liberar o bom e velho glucagon, insulina para baixar a glicose, glucagon para subir a glicose. Eles trabalham de maneira numa gangorra. Quando um está trabalhando, o outro está desligado. Quando um está desligado, o outro está trabalhando, e assim eles vão alternando. Você vai explicar isso hoje, Exalto? Não. Por quê? É fisiologia. Não vou. E eu prometi que eu não vou entrar em fisiologia hoje. Então, eu vou segurar minha onda aqui. Então, o que você está vendo? Pâncreas, cauda do pâncreas, corpo do pâncreas, cabeça do pâncreas. De novo, cauda, que seria essa pontinha. Corpo, cabeça. E aqui a gente tem o ducto pancreático. Então, olha só, tá vendo esse lugarzinho mais fundo aqui? Isso aqui é um ducto, um canal. E aqui vai entrar, né, o suco pancreático, não vou entrar na fisiologia, são substâncias que vão ajudar na sua digestão química. Eles alguma digestão não acabou no estômago? Não. O estômago quebrou o máximo que ele pôde. Agora a gente continua com a digestão química no seu intestino. Então, ele vai liberando aqui até chegar nessa área. Tá vendo que é uma área que está até esverdeada? Ó. Então, aqui a gente tem a ampola hepatopancreática. Ampola hepatopancreática. Por que hepatopancreática, Isaldo? O que você quer dizer com isso? Virar ele aqui, achar uma imagem melhor. Vou tirar isso daqui. Aí, tô quase aqui. Eu vou tirar esses rins aqui também, que a gente não vai precisar deles agora. Ó, tem muita coisa legal para estudar no rim, galera. Rim é maneiríssimo. Mas não é hoje. Exalto, você está tirando aí a peça do rim? É. Beleza. Vamos ter que tirar essas vértebras aqui também. Pois, ó, por que você está tirando tanta coisa? Você vai entender já já. Agora já dá para ver. Deixa eu tirar mais essa. Visão que você está tendo, a visão posterior, posterolateral, visão posterior. Toda essa árvorezinha verde aqui, ela está dentro do seu fígado. A gente tirou o fígado e deixou só essa área, nessa árvore aí, que é a árvore que está captando, né, a bile, ou a substância com sais biliares. Está vendo que ela está entrando aqui, na cabeça do seu pâncreas, ó, cauda do pâncreas, corpo do pâncreas, cabeça do pâncreas. Olha aqui onde que está entrando. Vou deixar ela marcadinha aqui e vou dar a volta. Deixa eu ver se eu consigo tirar só. Aí, agora ficou bom. Isaldo, não estou entendendo. Você vai entender já já. Lembra do pâncreas que você viu uma parte? Olha o ducto pancreático aqui, ó. Esse ducto pancreático, ele vem e entra aqui no seu duodeno. Deixa eu tirar vou tirar um pedaço do duodeno. Ó. Tá entrando aqui, ó, na ampola hepatopancreática. Você tem essa abertura e essa abertura. Nessa abertura está vindo tudo que está vindo aqui de dentro do seu pâncreas. E nessa posterior... Ah, Elisaldo, agora entendi. Nessa posterior, então, está vindo tudo que vem lá do meu fígado. Exatamente, a bile. Ela entra aqui. E aí, o que acontece? Tudo que o pâncreas libera, suco pancreático, que vai ajudar na digestão. Pensa só isso. Digestão de quê? Vamos pensar em proteínas e gorduras. São proteases, tá? E lipases. Esse ase, na fisiologia, tem a ver com quebra. Então, lipase, lipo de lipídio, ase de quebra. Quebra lipídio, lipídio é gordura. Protease, prote de proteína, ase de quebra. Quebra de proteína. Joia? Então, vamos ficar com isso na cabeça para eu não entrar na fisiologia. Tudo isso vai ser lançado aqui dentro do duodeno. Então, acompanha comigo. O alimento desceu, você mastigou, aí teve lá a ação das nossas glândulas, né, salivares. Essas glândulas salivares trabalharam, começou a digestão de carboidrato, que é uma digestão química.
Começou a mastigação, que é a digestão mecânica, e eu engoli. Depois que eu engoli, eu não mando mais nada. Começou meu esôfago fazendo o quê? Movimento peristáltico, se contraindo. Você já viu que o esôfago é uma túnica muscular que vai empurrar o alimento. Esse alimento vai ser levado até o seu estômago. Uma vez no estômago, o estômago vai liberar mais ácido clorídrico, que vai quebrar aquelas proteínas em partes menores, aquelas gorduras em partes menores, mas não consegue quebrar em nível tão pequeno. Joia. Acabou a digestão no estômago. O estômago agora vai fazer peristaltismo, vai se contrair, continua o ácido clorídrico rolando ali, ele continua fazendo a digestão química, ocorre a digestão mecânica pela ação dos músculos do peristaltismo do seu estômago, e ali a gente está lançando, presta atenção, lançando esse conteúdo onde? No duodeno, que é a primeira parte do seu intestino delgado. No duodeno, o duodeno vai receber suco pancreático, que está vindo do seu pâncreas, vai receber sais biliares, que está vindo do seu fígado diretamente, ou da sua vesícula biliar. Se você for uma pessoa saudável, sua vesícula biliar está ali. O Elisaldo, tá, a pessoa que não é saudável? Não é isso. Ela não estava saudável até tirar a vesícula. Joia? Então, vai vir ou da vesícula biliar ou do fígado, cada caso um caso, e vai entrar ali. Isso vai misturar nesse alimento, porque o teu intestino está o quê? Fazendo peristaltismo. Então, o tempo todo, o bolo alimentar está misturado, presta atenção, digestão mecânica, ele está sendo misturado e está misturando com substâncias químicas. Então, eu vou anular ali o grande efeito do meu ácido clorídrico a partir também do suco pancreático, que vai aumentar o pH. Por quê? Se eu tiver muito ácido ali, eu posso lesionar o meu intestino. Pois é, está fazendo sentido. Fala, Sérgio. Deixa só para mim entender direito. Quando a pessoa tem a vesícula, a bile ela vai para o pâncreas e para a vesícula, no caso? Ou vai só para a vesícula e ela distribui? Tá, vamos lá. Quando a pessoa tem a vesícula, o fígado prepara a vesícula, por exemplo. Vamos imaginar que você está estudando, não está nem pensando em comida. Teu fígado prepara uma quantidade de bile e deixa guardado na sua vesícula. Você não está usando. Entendi. Começou a comer. Teu corpo começou a entender, opa, está vindo comida. Está no estômago, está vindo comida. Saiu do estômago pro duodeno, a vesícula se contrai e empurra o conteúdo dela para dentro do duodeno. Joia? Então, no caso, aquela passagem direta para o pâncreas é só quando não tem a vesícula, no caso. Perfeito. Perfeito. Se não Obrigado. tem a vesícula, vai direto. Top. Isso aí, Sérgio. Sérgio entendendo as coisas. Galera, perguntem para entender, tá? Beleza. Então, esse alimento agora saiu do esôfago, foi para o estômago, digestão aconteceu, foi para o duodeno, e agora eu tenho a ação da vesícula biliar em conjunto com o fígado. Lembrando, se tem vesícula biliar, vai ser a vesícula biliar que vai mandar. Se não tem vesícula biliar, o fígado vai mandar direto, e o pâncreas vai mandar. Todos eles vão mandar substâncias que vão, diminuir a ação do ácido clorídrico, né, aumentando o pH, deixando menos ácido. 2, vão ajudar na digestão, separando gordura, criando micelas, quebrando mais proteínas, para poder, lembra, a gente quer liberar moléculas da proteína, que eu quero é o quê? Aminoácidos. É igual aquela história, toma colágeno que é bom para a pele. Mentira, esse colágeno vai ser quebrado dentro do seu estômago ali, e vai ser aminoácido, o corpo vai usar para aquilo que ele precisar, tá? Então, cuidado com isso daí. Existe o colágeno UCP2, ou não sei o Q2, tudo bem. Aí você tem um outro arranjo de aminoácidos, que pode ser mais aproveitado, mas de modo geral, o seu corpo vai fazer o quê? Vai quebrar proteína em aminoácidos. Joia? Beleza, Elisaldo. E agora? Agora a gente entra numa outra fase, que é a fase de absorção. Então, a gente tem esse duodeno, a gente já olhou o duodeno de perto, a gente já entendeu qual é a função dele, a gente já entendeu que aqui vai entrar, né, bile, suco pancreático, a gente já entendeu isso, então a gente pode tirar ele. Vamos tirar ele. Tirei. Elisaldo, agora, ó. Agora a gente vai para o intestino delgado aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui, serosa. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui também. Não, não dá para tirar. Então volta com ele. Joia. Olha para cá. Sei que alguém pediu para entrar. O que a gente tem aqui? Elisaldo, que quantidade de volta é essa? É desse jeito, pessoal. E aqui você está vendo só uma parte do seu intestino. Eu vou falar do intestino
delgado em linhas gerais. Eu não vou ficar trabalhando nele separadamente, não, tá? Por quê? Isso seria fisiologia. Tá vendo toda essa volta aqui do intestino delgado? O que acontece dentro do intestino delgado? Aliás, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisa. Não, vou mostrar não, senão eu entro em fisiologia. Ah, não, mas tem outra coisa que eu posso mostrar, peraí. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. O que é isso aqui, Lisal? Aqui é uma visão ampliada do seu intestino. Ó. Essa daqui, ó, é a camada serosa do intestino. Aqui é duodeno. Aqui é jejúno. Daqui é ilho. Percebe que a camada externa é igual. Aqui é a camada muscular. Duodeno, jejúno e ilho. Ó. Aqui, outra camada muscular. Duodeno, jejúno e ilho. Agora aqui as coisas mudam. Aqui, ó, na submucosa, olha as submucosas dos três. Nesse primeiro tem isso daqui. O que é isso? São as glândulas duodenais. Elas vão liberar uma série de substâncias que nós não temos nas outras. Por quê? Aqui eu preciso ajudar na digestão. E aqui a gente vai para a lâmina própria, lâmina própria, lâmina própria. Agora o mais interessante está aqui, ó. Essas áreas aqui são as cristas epitéricas do intestino. Você tem aqui também. Aqui ocorre o quê? É aqui que vai absorver o alimento. Esse alimento vai ser absorvido aqui para ele ganhar quem? Ganhar os vasos sanguíneos. Então, aqui a gente tem vasos sanguíneos, a gente tem também isso aqui, por exemplo, isso aqui é sistema linfático. Aqui já, ó, sistema vascular. E aqui que vai ter a absorção. Aqui a gente tem células, tem uma série de coisas. Então, essas microvelocidades, quando a gente olha de cima, imagina o bolo alimentar passando aqui, ele vai sendo espalhado para um lado para o outro, isso está sendo contraído, está empurrando o alimento. E é aqui que vai ser absorvido a substância que vai para o teu fígado para virar alimento mesmo, biologicamente disponível. Olha que troço interessantíssimo, galera. Interessantíssimo. Eu acho isso muito maneiro. Joia? Restaurar essa daqui. Opa. Para cá. Fala, Andréia. Professor, uma vez eu estava lendo e achei interessante o que eu li lá, né? Sim. Diz que tem a terceira porção do intestino delgado? Sim. Duodeno, jejum e ilho. São 3 porções. Seria isso que você leu? Isso. Essa terceira fica onde, professor? Aqui dentro você tem os 3 colocados. Ó, esse aqui. Ó, esse aqui. Esse é o jejuno. E esse é o ilho. Entendeu? E aqui é o intestino grosso. Então, o primeiro é o duodeno que eu tirei. O segundo é o jejuno. O terceiro é o ilho. Para o intestino delgado. Depois você vai para o intestino grosso. Entendeu? Entendi. Agora vamos entender mais um pouquinho. Você não consegue visualmente separar duodeno, jejum e ilho, não, tá? Aqui a gente consegue ver. Na prática é extremamente difícil. Por que nós temos essas áreas aí, Elisal? Presta atenção, galera. Eu mostrei agora há pouco aquelas microvelocidades, expliquei que o alimento passa ali e vai ser absorvido ali. Joia? Então, eu tenho áreas específicas para absorção da proteína, absorção da gordura, das micelas na gordura. Então, é no intestino delgado que eu tenho a absorção dos nutrientes. Tá bom, Elisaldo. E aí, o que acontece? Esses nutrientes são absorvidos, e a partir do momento que eles são absorvidos, eles vão cair na corrente sanguínea, através das veias mesentéricas, superior e inferior. Das veias mesentéricas, ele vai para o sistema veia
portal hepática. Ver se eu consigo pegar aqui para você entender. Você está vendo aqui, ó, uma série de veias. Ele tem veia epigástrica, tem várias veias que vão estar passando aqui. E elas vão captar o alimento. E elas vão lançar esse alimento no seu fígado. Não vou conseguir mostrar por aqui, não. Deixa eu... Ah, já sei, peraí. Peraí. Joia. Então, aqui, ó, sistema de veia cava. Alguém levantou a mão. Marcelo. Fala, Marcelo. Boa noite, Elisaldo. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Elisaldo, uma dúvida. Uma pessoa, por exemplo, que tenha algum tipo de patologia, algum trauma no intestino delgado, esse trânsito do intestino delgado, ele interfere na absorção do alimento? Sim. Agora depende do que a pessoa tem, né? Porque tem o quê? É Crohn. O que a pessoa tem, né? Então, a doença de Crohn, ela vai prejudicar todo o sistema gastrointestinal, né? Então, depende do que a pessoa tem. É uma lesão, é uma doença, né? Qual é a área atingida, e a partir daí que vai ser investigado o que é. Por exemplo, uma pessoa, né, que tem uma remoção parte do intestino delgado, por algum tipo de trauma, sim, dependendo do que seja. Esse trânsito, ele é específico? Ou seja, o médico, ele tem que reconstruir esse trânsito do intestino ou não importa esse trânsito? Na hora da cirurgia? Então, na hora da cirurgia vai depender da lesão. Aí o médico vai ter que tomar a decisão cabível para aquele momento. O que acontece? Toda a área do intestino, ela tem uma função específica e tem outra coisa, que são as populações de bactérias. Por isso que algumas pessoas, dependendo da cirurgia, ela faz cirurgia, fecha e vai embora numa boa. Outras têm que ficar com a colostomia por um tempo, para poder haver uma cicatrização maior, até ela poder reconstruir a área e poder ficar normal. Então, depende muito da lesão. Eu não tenho como te responder, sem dados sobre o que é, entende? Não tem como. Às vezes, nem com dados eu consigo responder, porque eu não sou médico, né? Então, é muito difícil responder essa pergunta. Bora, galera. Então, aqui que você está vendo o sistema vascular. Então, olha só. Essa daqui é a nossa mesentérica superior. E ela vai se ramificar, como você está vendo aqui, ó. Várias e várias ramificações para o seu intestino. Joia? Beleza. Tudo azul até onde achar o restante. Aqui, ó. Aqui, ó. As veias iliares. E todas elas vão estar captando sangue da região cólica, região intestinal. E elas vão estar levando esse sistema para essa menina aqui. Essa é a veia porta hepática. E aí aqui ela vai entregar o teu fígado. Então, toda essa árvore venosa, ela captou sangue do seu intestino, que está cheio de nutrientes, para poder entregar para onde? Poder entregar no seu fígado, para que o seu fígado faça o quê? A metabolização, deixe isso biologicamente disponível, para aí sim a gente poder usar. Então, por isso que eu tenho essa conexão grande dos sistemas. Beleza? E aí, todas essas áreas do intestino delgado vão estar fazendo essa absorção. Lembra, cada área vai ter função para uma determinada situação. Cada área vai ter uma população, existe uma população geral, mas há populações de bactérias que são a nossa microbiota, que vão ajudar na absorção de nutrientes e na produção até de substâncias, como é o caso dos ácidos graxos de cadeia curta,
O ácido graxo de cadeia curta, ele é gerado pelas bactérias que estão no intestino, e esse ácido graxo de cadeia curta, ele é anti-inflamatório e ele é, inclusive, neuroprotetor. Então, comer, né, consumir pré e probióticos é muito interessante, fibras alimentares é muito interessante. Joia? E aí cada área vai ter uma função. Por isso que eu não tenho como responder a pergunta do Marcelo. Depende muito da área que foi retirada. Não tem como responder. Então o médico vai ter que avaliar o tipo de lesão para decidir como vai fazer a cirurgia. E aí o que acontece? Dando uma volta aqui. A gente chega, ó, no final do intestino delgado. E aqui a gente tem, ó, o duodeno, desculpa, o duodeno. A gente tem o seco, que é essa área aqui. O seco é a primeira área, presta atenção, a primeira área do intestino grosso. Todos os nutrientes, pelo menos a maior parte dos nutrientes e sais minerais foram absorvidos no intestino delgado. Não no duodeno, mas no jejum e no ilho. Absorveu, lançou esse material onde? No sangue. Esse material subiu. Professor, quando aparecem nódulos no intestino e são retirados, é normal sair bolo de sangue depois? Então, não sei, mas provavelmente sim. Só que isso tem que ser reportado para o médico. Então, se você conhece alguém que passou por isso, o que acontece? Tem um exame chamado colostomia. Tem um pessoal que tem um preconceito danado de fazer. Ele é enjoado, você tem que ter uma alimentação, você tem que tomar laxante para poder deixar o intestino mais limpo possível. E aí uma cânula, né, com câmera entra via ânus e ela vai explorando a região de intestino. Se encontrar nódulos, pólipos, que seria o nome mais adequado, esses pólipos ou são, depende muito do médico que vai decidir, acompanhados, se for algo muito pequeno, ou retirados, para poder avaliar se esse pólipo seria um câncer, alguma coisa assim. Então ocorre uma microcirurgia ali. Então é natural que haja um sangramento, mas em que momento, né, vai aparecer esse sangue, durante quanto tempo? Não sei te dizer. Então tem que ser acompanhado por um médico. Ó, tem tantas semanas da cirurgia, ainda tem sangue nas fezes. Aí o médico vai acompanhar. Mas é lógico que esse médico que fizer esse tratamento, ele vai te orientar da melhor maneira possível. Beleza. Então vamos embora. Então agora acabou o intestino delgado. Aqui é a junção ilho-cecal. É a junção entre o ilho, a parte final do ilho, e o seco. Joia? Então, junção ilho-cecal. Estou aqui na região de seco. E esse seco agora, ele vai começar uma área chamada colo ascendente. Fala, Jaque. Professor, depois o senhor pode explicar um pouquinho sobre a diverticulite? Em qual parte do intestino que é? A minha sogra ficou internada, né, por causa disso, e aí eu tenho algumas curiosidades, né, para saber como é, como é que foi, e realmente ela precisou fazer a colonoscopia. Então, posso falar assim, daqui a pouquinho eu falo. Deixa eu fechar esse raciocínio aqui, tá bom? Então, olha só. Colo ascendente do seu lado direito, colo transverso, alguns vão chamar de colo transversal, tá tudo bem. Colo transverso, vai passar aqui da direita para a esquerda, esse é o nosso intestino grosso. Colo descendente, e aí a gente tem, né, o colo sigmoide. Por que sigmoide? Porque ele faz uma espécie de S. E aí sim a gente chega aqui no reto e finaliza no ânus. Joia, galera? Então, no intestino grosso, eu tenho... O que acontece no intestino grosso? Especialmente absorção de água. Mas é só isso, Exalto? Não. Então, lá, basicamente, a gente tem a absorção de líquidos. E aí, quando isso falha, a água nas fezes é a famosa diarreia. Joia? E eu não vou entrar na vibe por que tem diarreia. É uma reação do corpo, muitas vezes ela é necessária para botar algum patógeno para fora, alguma substância que está fazendo mal. Joia? E mais o que? Eu tenho também formação de algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina K. E algumas outras vitaminas menores vão acontecer também no seu intestino grosso. Produção de vitaminas, de micronutrientes, absorção de micronutrientes. Produção não. Absorção de micronutrientes também vai acontecer no seu intestino grosso. Joia, pessoal? Então, aqui a gente tem
um quadro de sistema digestório, onde pegou os túbulos, né, lá na boca para o esôfago, do esôfago para o estômago. Lembrando que a gente tem os esfíncteres esofágicos. Depois a gente foi do estômago, lembrando do estômago, você tem fundo do estômago, área da cárdica, a área onde entra o seu esôfago, curvatura maior, curvatura menor, anto pilórico, área pilórica, esfíncter pilórico, vai para o duodeno, jejum, ilho, intestino grosso, colo ascendente, colo transverso, colo descendente. No início do intestino grosso, você tem o seco. Esqueci de mostrar uma coisinha aqui, ó. Peraí. Olha quem está aqui. Apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme está logo aqui, no finalzinho do seco. Lembrando que é um órgão linfóide, então ele ajuda na defesa do seu organismo. Então, se der alguma inflamação, alguma invasão de um patógeno, alguma coisa, ele pode sequestrar e ele vai combater, ele pode inflamar, que seria a boa e velha apendicite. A gente entendeu também que órgãos anexos, lá em cima a gente tem órgãos acessórios, dente, línguas, glândulas anexas, que seriam, né, salivares, a gente tem fígado, trabalhando em parceria com a vesícula biliar e o pâncreas, joia? Todos eles liberando, né, pâncreas e fígado e vesícula biliar, dependendo da situação, lançando substâncias, né, no caso, sais biliares, através do fígado e vesícula biliar, e suco pancreático a partir do pâncreas, lançando ali no seu duodeno. A gente entendeu que a absorção de nutrientes, a maior parte acontece no intestino delgado. A gente viu que a absorção de água, de micronutrientes com vitamina K acontece no intestino grosso. E a gente viu que existe a microbiota intestinal. Quem é da comunidade tem uma aula só de microbiota lá, onde eu explico para que serve, quais são os tipos, benefícios e malefícios. A gente tem isso tudo lá. Então, a gente tem a microbiota que ali a gente tem uma simbiose, né? Ou seja, as bactérias que vivem no intestino, elas consomem, né, alimentos a partir do seu intestino. Então, a gente tem uma alimentação boa, a gente vai ter uma boa população de bactérias colocadas ali, joia? Que são as gram-positivas. E a gente tem também pode ter uma população de bactérias gram-negativas, são as bactérias ruins. Tudo depende de como a gente se alimenta. Joia, pessoal? Então, o tipo de alimento. Beleza? E com isso a gente fecha a nossa anatomia do sistema digestório. Tudo tranquilo aqui em cima de sistema digestório. Alguém fez uma pergunta, acho que eu não respondi. Manifeste-se você agora, que eu acho que eu esqueci de responder alguma pergunta. Eu pedi para falar sobre a diverticulite. Ah, tá, diverticulite. Vamos lá. Divertículos. Diverticulose é a presença de pequenas bolsas na região do intestino, do colo, do intestino grosso, o que é normal. Com o envelhecimento, pode acontecer de algum desses divertículos inflamar, levando a diverticulite. Então, alguns desses pólipos que são vistos na colonostomia, eles são divertículos inflamados. Então, pode ocorrer diverticulite. E aí é necessário uma cirurgia rápida, simples, para poder retirá-los. Ah, então vou envelhecer, eu vou ter? Não necessariamente. Algumas pessoas desenvolvem a diverticulite, inflamam os divertículos, tem muito a ver com o tipo de hábito alimentar e a propensão genética também, tá? Então, é basicamente isso daí. Te ajudei, Jaque? Foi Jaque que perguntou, né? Foi eu sim, ajudou sim, obrigada. Não é nada, meu amor. Então, olha só. Matamos o sistema digestório. Matamos não, né? Fica feio, né? Conversamos sobre o sistema digestório.